Olá, meus queridos. Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós estaremos iniciando o nosso estudo de eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a parte da eletricidade que estuda todos os fenômenos associados à carga elétrica em movimento. Então, a partir deste momento, nós estaremos estudando a eletrodinâmica e os fenômenos associados a ela. Vamos lá? Então, como nós falamos anteriormente, a eletrodinâmica estuda o movimento das cargas elétricas em movimento. E a base do estudo da eletrodinâmica é um cara chamado de corrente elétrica. Corrente elétrica que nós representaremos pela letra I a partir de agora. E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é o movimento organizado de cargas elétricas, é um movimento ordenado de cargas elétricas. Bem, a corrente elétrica é algo natural? Não. A corrente elétrica não é algo natural. Por que que não? Porque na natureza, o movimento dos elétrons é um movimento aleatório, é um movimento desorganizado. Como a gente diz, é um movimento caótico. A gente não consegue prever para onde esses elétrons vão se movimentar, porque eles se movimentam de maneira independente uns dos outros. Né? Então, para que eu consiga fazer com que os elétrons se movimentem todos de uma mesma maneira, numa mesma direção, no mesmo sentido, ou seja, de maneira organizada, isso tem que ser algo imposto a eles. Eles devem ser forçados a se movimentar desta maneira. E quem é que vai fazer é que os elétrons se movimentem de maneira organizada? A responsável por fazer isto serão as fontes elétricas. Então, quando eu consigo organizar os movimentos desses elétrons, o movimento desses elétrons, então, neste caso, eu passo a ter corrente elétrica. Aqui nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho movimento de elétrons, porém eu não tenho corrente elétrica, porque eu tenho movimento bagunçado, um movimento desorganizado. Então, a corrente elétrica ela aparece quando eu consigo organizar esse movimento que é bagunçado naturalmente. Então, quando eu tenho um movimento organizado dos elétrons, eu tenho aí a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela vai medir a quantidade de carga elétrica que vai passar através da área do fio condutor. Então, se eu souber qual é a carga que atravessa essa seção aqui, transversal do fio, e quanto tempo leva para que essa carga atravesse esta área, eu consigo determinar a corrente elétrica desta maneira aqui. Ó. Corrente elétrica é a razão entre a carga elétrica e o tempo que levou para essa carga atravessar. Mas se recordarmos lá de eletrostática, carga elétrica ela é calculada da seguinte maneira, o que nem eu. Carga elétrica é o número de elétrons que atravessa a área do condutor vezes a carga elementar. Então, se eu substituir o meu Q por N vezes E nessa fórmula aqui, eu terei que corrente elétrica ela será calculada por número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo que leva para esses elétrons atravessarem essa secção, né? Então eu tenho duas maneiras de calcular a corrente. Se eu tiver a carga, então vai ser carga dividido por tempo, carga em Coulomb, tempo em segundos, me dando aí para corrente elétrica o ampere, que é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional, ou se eu não tiver a carga, mas souber o número de elétrons, então basta multiplicar pela carga elementar e dividir pelo tempo para que eu ache a corrente elétrica. Né? Então, só para a gente ressaltar, o N da minha fórmula ele é o número de elétrons e o E é a minha carga elementar, né, que é uma constante, e ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Ok? Vamos prosseguir?
Nós acabamos de ver que o movimento organizado dos elétrons não é algo natural. Para que eles se movimentem de maneira organizada, é necessário que seja imposto a ele esta organização. Então é necessário que alguém forneça energia para esses elétrons para que eles se movimentem todos da mesma maneira, numa mesma direção e no mesmo sentido. E quem são os responsáveis por organizar o movimento dos elétrons? Os responsáveis por isto, por esse fato, por esse fenômeno, são as fontes elétricas. Fontes elétricas que, quando tratarmos delas nos problemas de eletrodinâmica, elas serão representadas pela letra U, né? E elas são chamadas também, elas aparecem como tensão, voltagem, diferença de potencial ou DDP. Então, as fontes elétricas são as responsáveis pelo movimento organizado das cargas elétricas, né, dos elétrons. Então, aqui eu tenho uma representação esquemática da fonte elétrica. Então, uma fonte elétrica ela é representada por dois segmentos de retas paralelos de tamanhos diferentes, onde o segmento maior ela representa o polo positivo da minha fonte elétrica, e o segmento menor representa o polo negativo da minha fonte elétrica. Então, aqui embaixo, eu tenho alguns exemplos de fontes elétricas, né? A tomada da nossa casa, ela é uma fonte elétrica. Então, aqui eu tenho uma pilha, polo positivo, polo negativo. Aqui desse lado eu tenho uma bateria de carro, onde aqui eu tenho os polos dessa bateria, né? Então, esse cara aqui, ele representa exatamente os polos da nossa fonte elétrica. A nossa fonte elétrica, ela será representada pela letra U. Então, U, para a gente, vai ser tensão, voltagem, DDP, diferença de potencial. E a unidade de U é o volt, representado pela letra V maiúscula. Tranquilo? E qual é o circuito mais simples que a gente consegue montar? O circuito mais simples que a gente consegue obter é conectar diretamente através de um fio os polos de uma bateria, ou seja, ligar o polo positivo de uma bateria diretamente ao polo negativo através de um fio. Bem, e aqui eu tenho a representação exatamente dessa conexão, só que ao invés de ter a bateria de um carro, eu tenho uma pilha, onde eu tenho aqui o polo positivo e deste lado o polo negativo da minha bateria. E aí eu tenho aqui a representação de duas correntes. Aqui eu tenho o sentido convencional da corrente elétrica, que é o sentido que vai do polo positivo em direção ao polo negativo. E aqui eu tenho o sentido real da minha corrente elétrica, que vai do polo negativo ao polo positivo. Então aqui, IR representa a minha corrente elétrica real, que é o que acontece quando a gente conecta os polos da bateria através de um fio, e a corrente convencional, que foi algo que alguém convencionou que melhor seria o estudo e a análise da corrente elétrica. Bem, então o que eu tenho? O que é a corrente real? A corrente real é aquela que ocorre na realidade quando a gente conecta os polos de uma bateria. Então, quando a gente liga o polo negativo ao polo positivo de uma bateria, o que acontece é que os elétrons eles vão migrar do polo negativo para o polo positivo. É assim que se comportam os elétrons a uma bateria ao ser conectados seus polos através de um fio. Mas alguém convencionou que era melhor nós considerarmos que os elétrons eles migram do polo positivo para o polo negativo. Então, quando a gente for analisar um circuito, nós sempre consideraremos o sentido convencional da corrente elétrica. Então, nós sempre iremos considerar que os elétrons eles migram do polo positivo em direção ao polo negativo.
Então, na nossa análise de circuitos, quando eles aparecerem, nós analisaremos o movimento dos elétrons indo do polo positivo para o polo negativo, ou seja, adotaremos o sentido convencional da corrente elétrica, mas sempre sabendo que, na realidade, o sentido da corrente elétrica real é exatamente o oposto do que a gente vai adotar, ok? Resistência elétrica. Todos os materiais, eles apresentam naturalmente uma resistência elétrica. E a resistência elétrica é a capacidade que os materiais possuem de se opor à passagem da corrente elétrica, ou seja, de dificultar um movimento organizado dos elétrons através de si, né? E essa capacidade, ela é denominada de resistência elétrica. No sistema internacional, nós temos a resistência elétrica medida em ohm, representação pela letra ômega maiúscula, ok? Representação esquemática de um resistor, né? Um resistor ele pode ser representado dessa maneira, mas ele é mais comum ser representado desta forma aqui. Então isso aqui representa uma resistência elétrica, um resistor, ok? Aqui eu tenho exemplos de resistores, como eles se apresentam na realidade, né? A galera que faz curso técnico ou engenheiros elétricos precisam conhecer bastante as características desses caras aqui para a sua utilização. Beleza? Agora falaremos da primeira lei de Ohm. Bem, a primeira lei de Ohm, ela é uma maneira de relacionar as fontes elétricas com a corrente elétrica e a resistência natural dos materiais. A primeira lei de Ohm, ela afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial, que é o nosso U, aplicada a esse dispositivo e inversamente proporcional à resistência oferecida por esses materiais. Matematicamente falando, a primeira lei de Ohm, ela se traduz em U é igual a R vezes I, ou seja, o RI. U, que é a nossa tensão, voltagem, diferença de potencial, é igual à resistência elétrica do material vezes a corrente elétrica que passa através dele. Então aqui eu tenho a representação de um resistor, seus terminais ligados a uma fonte de tensão U, e essa tensão U produz nesse material a passagem de uma corrente elétrica I. Então, pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Né? Aqui eu tenho o esquema, a fonte elétrica, a corrente elétrica que atravessa o resistor I. Então, os terminais de R estão conectados ao polo positivo e ao polo negativo dessa fonte através dos seus terminais ou através de um fio. Então, para quem gosta de regrinhas para decorar e saber aplicar corretamente a lei de Ohm, eu tenho que U é igual a R vezes I, né? Usando a pirâmide, U está no topo da pirâmide, I e R estão na base dela. Então, se eu quero calcular o U pela minha pirâmide, ela é igual a I vezes R. Se eu quero calcular o I, de acordo com a minha pirâmide, o U está em cima, o R está embaixo. Então, I vai ser U dividido por R. Se eu quero calcular o R, mais uma vez o U está em cima, o I está embaixo. Então, o R vai ser calculado por U dividido por I. Então, isso nada mais é do que a aplicação desta fórmula aqui, que é a primeira lei de Newton, de Ohm, que é U igual a R vezes I. Ok? Vamos lá? Vamos prosseguir. Ohm estudou o comportamento dos
dos diversos materiais quando eles eram percorridos por uma determinada corrente elétrica. E ele percebeu que alguns materiais apresentavam comportamentos diferentes à passagem da corrente elétrica. Então ele dividiu esses materiais em dois grupos. Grupos estes que ele chamou de resistores ômicos ou lineares e resistores não ômicos ou não lineares. E como é que ele dividiu esses grupos? Quais são as características desses materiais para pertencerem a esses dois grupos? Bem, então, os materiais que ele classificou como ômicos ou lineares foram aqueles materiais que, quando ele promoveu a mudança, a variação da tensão U e também a mudança da corrente elétrica, ou seja, variou a tensão e a corrente elétrica, o que aconteceu é que o comportamento da resistência desses materiais não era alterado quando se mudavam a tensão e a corrente elétrica. Então, variando-se U e I, a resistência elétrica permanecia sempre a mesma, ou seja, ela era constante. Então, esses materiais eles foram classificados como resistores ômicos ou lineares, por quê? À medida em que se aumentava a tensão, a corrente elétrica também aumentava proporcionalmente. Então, quando eu aplicava a lei de Ohm para eles, para determinar a resistência, né, como é que eu acho a resistência? Como nós vimos lá na pirâmide, R é U sobre I. Então, para o primeiro valor de U, eu uso U de 1 sobre I de 1. E aí eu acho um valor de R. Para o segundo ponto aqui, eu uso U de 2 sobre I 2 e acho um valor de R. No meu terceiro ponto desse gráfico, eu uso U de 3 sobre I 3. E o que vai acontecer? Todas as resistências aqui, elas apresentarão o mesmo valor. Ou seja, esse material ele permanece constante em sua resistência quando nós variamos a tensão e a corrente elétrica. Ou seja, R é constante, apresenta sempre o mesmo valor. Então, se o R não varia, esse material ele é classificado como um resistor ômico. Ou linear, por quê? Porque eu tenho um gráfico que é uma reta que parte do zero. Por que parte do zero? Porque quando a minha fonte elétrica está desligada, eu não tenho corrente elétrica circulando. Então, não basta ser simplesmente uma reta, tem que começar do zero para obedecer à primeira lei de Ohm. Se a fonte está desligada, eu não posso ter circulação de corrente elétrica, ok? Agora, para que o resistor seja não ômico ou não linear, o que acontece? Quando nós variamos a tensão U e a corrente elétrica I, o que vai acontecer é que a resistência também vai variar junto com esses caras. Então eu tenho variação de U, I e R nos resistores não ômicos. Então, aqui, se olharmos para a nossa curva, agora o comportamento da resistência do material não é linear. Por esse motivo, ele é classificado como não linear. E se eu aplicar a primeira lei de Ohm nesse material, ou seja, para esse ponto, eu aplicar a minha lei de Ohm para achar resistência, como é que vai ficar? Aqui no ponto 2, eu vou ter U2 sobre I2 e vou achar um valor de resistência. No ponto aqui, nesse ponto, eu vou ter um valor 2 e o que vai acontecer? U sobre I nesse ponto, ele vai me oferecer um outro valor de resistência. Então, o que vai acontecer é que a minha resistência elétrica nesse ponto, ela será diferente do valor da resistência elétrica nesse ponto. Ou seja, a resistência elétrica desses dois pontos, ela será diferente. Ou seja, esse material ele vai apresentar uma resistência variável. Então, esse cara será classificado como como resistor não ômico ou não linear. Então, só resumindo isto, resistor ômico ou linear,
ele apresenta resistência constante, ou seja, variando U e I, o R permanece sempre o mesmo. E o resistor não ohmico, ele vai apresentar resistência elétrica variável, ou seja, variando-se U e I, a resistência elétrica também vai variar, ok? Vamos lá, um grande abraço, fiquem com Deus, saudades de todos.